Sempre vale a pena respeitar os mais velhos, especialmente quando eles são feitos de aço e mudam o rumo da guerra para sempre. Conheça o avô de todos os tanques modernos, o pequeno Renault Felipe. Embora possa parecer uma lata de lixo com esteiras se comparado aos gigantes de guerra de hoje, esse pioneiro em miniatura introduziu recursos revolucionários que os tanques seguiriam pelo próximo século. Nascido do impasse sangrento da Primeira Guerra Mundial, quando a frente ocidental virou um moedor de carne de trincheiras e metralhadoras, esse pequeno guerreiro estava prestes a quebrar as regras. E o impasse. Origens. 1916. A frente ocidental é um inferno de lama, sangue e futilidade, com ambos os lados tentando romper o impasse. Os primeiros tanques já entravam nos campos de batalha, monstros metálicos desajeitados como os gigantes britânicos Lossangos e o Schneider Char d'Assaut, um francês. Eram fortalezas móveis, bestas blindadas criadas para romper arame farpado e guiar a infantaria pela terra de ninguém. Mas o coronel Jean-Baptiste Estienne, oficial de artilharia francês inovador, tinha outra visão. E se em vez de um tanque grande fizermos vários menores, eles podem sobrecarregar o inimigo como um enxame de abelhas e serão mais baratos. Estienne apresentou sua ideia a Louis Renault, que, interessado, pediu um modelo de madeira em outubro de 1916, mas nada aconteceu depois. O projeto bateu de frente com o maior inimigo dos militares, a burocracia, e o comando continuava teimosamente comprometido com seus enormes couraçados terrestres. Só depois de uma verdadeira montanha-russa de mudanças na liderança política e militar francesa é que o primeiro protótipo finalmente foi testado em janeiro de 1917. Pedidos para 150 unidades foram feitos em fevereiro, mas a teia emaranhada da burocracia francesa exigiu mais testes em abril e maio. A produção só começou de fato em setembro de 1917, quase um ano após o conceito inicial. Inovação militar no auge. Pessoal, nomeando... O veículo foi chamado de Renault FT, nome sem significado. Era só a próxima combinação de letras disponível no sistema interno de nomenclatura da Renault. Alguns sugeriram de forma romântica que FT significa Faible Tonnage, baixa tonelagem, ou Franchiseur de Tranchées, cruzador de trincheiras, mas isso são apenas mitos. Às vezes chamado de FT-17 pelo ano de introdução, esse nome só surgiu nos registros após a guerra. Dimensões. Pelos padrões modernos, o Renault FT era comicamente pequeno, o chihuahua do mundo dos tanques. Ele pesava só 7,3 toneladas, ou 6.589 kg. Ele tinha pouco mais de 2,13 metros de altura e apenas 3,5 metros de comprimento. Isso é 16,25 metros ou 5 metros contando a cauda para trincheiras, com pouco mais de 5 metros ou 17,1 metros de largura. Esse tanque era mais estreito que a maioria dos SUVs atuais. Quase 3 caberiam em uma garagem padrão. Armas. Como outros tanques da época, o Renault FT tinha versões masculina e feminina. O masculino possuía um canhão Putot semiautomático, 18 de 37 mm, e o feminino uma metralhadora Hotchkiss M1000 914 de 8 mm. Esse armamento parecia fraco perto de outros tanques da época, mas o Renault FT tinha um truque revolucionário. Suas armas ficavam em uma torre giratória, permitindo arco de tiro de 360 graus, sendo o primeiro tanque com essa inovação. Embora carros blindados já tivessem usado torres antes, essa foi a primeira vez que uma apareceu em um veículo sobre lagartas. Esse recurso foi tão revolucionário que quase todos os tanques, do Tiger da Segunda Guerra Mundial ao Abrams atual, seguiram o mesmo caminho. É como se Renault tivesse inventado o equivalente do tanque à roda tripulada. Diferente de outros tanques da Primeira Guerra Mundial que precisavam de tantos tripulantes quanto um time de basquete, o Renault FT exigia só 2 corajosos, um motorista no casco e um comandante atrás, operando a torre. Armas tão confortáveis quanto usar armadura em cabine telefônica no calor. Mais eficientes, com certeza. Blindagem. Com placas de aço de 8 mm no casco e até 22 mm na torre, o Renault FT ignorava tiros de armas leves facilmente. Claro, o impacto direto de artilharia ainda o transformaria em um caixão muito caro.
Mas olha, esse é o risco que você corre ao dirigir o que basicamente é uma chaleira motorizada para dentro de um campo de batalha. Em desempenho, o Renault FT também inovou ao adotar motor traseiro, hoje padrão em tanques modernos. Era um motor Renault de 4 cilindros com 35 cavalos de potência. Sim, isso é menos potência que muitos cortadores de grama modernos. Esse motor fazia o tanque atingir até 8 km por hora ou 5 milhas por hora. PDS eram mais rápidos que ele, mas isso era muito veloz para tanques de 1917 que tinham alcance de cerca de 35 km. Não era um veículo ideal para cruzar o país, mas cumpria bem seu papel de apoiar a infantaria nas linhas de frente, produção e variantes. Quando a produção engrenou, o Renault FT virou o modelo T dos tanques. Cerca de 3.700 foram feitos até o fim da guerra, tornando-o o tanque mais produzido da Primeira Guerra Mundial. Para comparação, os britânicos fabricaram apenas 400 tanques Mark V, enquanto os alemães conseguiram produzir apenas 50 A75S. O Renault não só liderava em inovação, mas também em quantidade. À medida que os projetistas iam entendendo esse novo conceito de tanque, surgiram inúmeras variantes, versões de comando e controle, o FT-70 e 5BS com um buzeiro e versões anti-tanque equipadas com canhões maiores. Era como assistir a evolução acontecendo em avanço rápido. Outros usuários... O Renault FT virou o iPhone dos tanques, todos queriam um. Com a Renault incapaz de suprir a demanda, outros fabricantes, inclusive americanos, assumiram a produção. Os americanos criaram sua versão modificada, o Mi 1917 de 6 toneladas, enquanto ainda produziam tanques para a França. As nações aliadas durante a guerra, incluindo Grã-Bretanha, Itália, Bélgica, Rússia e Estados Unidos, todas receberam remessas após a guerra. O tanque, ou variantes localizadas, se espalhou para Finlândia, Itália, Japão, Lituânia, Holanda, Turquia, Romênia, Alemanha e muitos outros países. Foi a primeira plataforma de tanque realmente global, com desempenho, legado e presença no campo de batalha. O batismo de fogo do Renault FI aconteceu em 31 de maio de 1918 em Poissy-Chazelle. 31 tanques apoiaram a contraofensiva francesa, alcançando sucesso imediato e perdendo só 5 veículos. Eles conseguiram incapacitar uma divisão alemã inteira, como pretendido. Esses tanques dominaram as forças inimigas com táticas de enxame. Seu tamanho pequeno e perfil baixo dificultavam serem alvos, e a infantaria gostava, pois o inimigo focava nos tanques, não nos soldados. Seu tamanho compacto permitia operar até em florestas e terrenos intransitáveis para veículos maiores. O Renault teve falhas nas primeiras versões, como problemas mecânicos nas correias do radiador e no resfriamento, mas foi muito bem recebido. Os franceses estavam preparando grandes quantidades para uma ofensiva planejada para a primavera de 1919 que nunca aconteceu, pois as hostilidades cessaram antes que isso pudesse ocorrer. Após a guerra, várias nações basearam suas forças de tanques no Renault FT, que lutou na Guerra Polonês-Soviética e na Guerra Civil Espanhola. Muitos ainda estavam em serviço quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, apesar de já estarem ultrapassados por tanques modernos. Quando a Alemanha invadiu a França, os FTs capturados foram colocados em serviço pelas forças francesas de Vichy ou usados pela Wehrmacht para tarefas de ocupação e treinamento. Conclusão. O Renault FT surgiu para resolver um problema: atravessar a terra de ninguém sem virar mais um cadáver na lama. Surgiu um veículo revolucionário, cujo DNA está em todos os tanques modernos. Sua torre giratória, motor montado na traseira e compartimento de tripulação pequeno e eficiente estabeleceram o padrão que os projetistas de tanques seguem há mais de um século. Esse pequeno ancestral pode não impressionar pelo poder de fogo bruto ou pelo tamanho imponente, mas sua influência se destaca na história dos tanques. Às vezes, as menores inovações causam o maior impacto e o Renault FT provou que coisas boas realmente vêm em pacotes pequenos. Seção transversal do tanque A7V. Um dos símbolos visuais mais marcantes da Segunda Guerra Mundial são os Panzers alemães avançando velozmente pelo território inimigo, deixando destruição e morte em seu caminho. Durante a Primeira Guerra Mundial, os tanques alemães tiveram um início difícil. A primeira tentativa deles foi o A7V, um tanque desajeitado sobre trilhos, bem diferente dos veículos formidáveis. 25 anos depois, em 1916, as potências da Entente lançaram os primeiros tanques para tentar romper o impasse da frente ocidental. Apesar de limitado, o sucesso dos tanques franceses e britânicos mostrou ao mundo que um novo método de guerra surgira.
Mesmo assim, o alto comando alemão hesitava em adotar seus veículos blindados. Em 1917, ainda confiavam na artilharia e na infantaria, empregando novas táticas de tropas de assalto para romper o impasse. Apesar de tudo isso, a Alemanha tinha alguns planejadores visionários e, em maio de 1917, o protótipo final do A7V, projetado por Joseph Bollmer, foi testado após algumas modificações. A produção iniciou em outubro e os primeiros A7Vs chegaram à linha de frente em março de 1918. O nome A7V se refere ao Abteilung Siebenwerkeswesen, Departamento Geral de Guerra. Seção 7, Transporte. O plano era fabricar 100 A7Vs, mas apenas 20 foram produzidos antes do fim das hostilidades em novembro de 1918. Apesar dos planos para outros tanques, nenhum foi produzido antes do fim da guerra, fazendo do A7V o único tanque realmente fabricado pela Alemanha. O veículo foi chamado Sturmpanzerkraftwagen, ou compartimento de tripulação de veículo blindado de assalto. O A7V tinha uma tripulação bem maior que os equivalentes franceses e britânicos, geralmente com 18 homens. O grupo era formado por um oficial, motorista, 2 mecânicos, sinalizador e 12 ou mais soldados para operar as 6 metralhadoras do veículo. 2 artilheiros operavam e carregavam o canhão frontal. Às vezes, cabiam até 25 homens no tanque, especialmente na variante feminina. O interior do A7V era um espaço simples e aberto, sem compartimentação para separar as diferentes seções. Os motores ficavam localizados no centro do tanque, com o oficial e o motorista sentados acima deles, observando o mundo através de uma cúpula. Ambos usavam roupas impregnadas de amianto para se proteger do calor intenso dos motores. O mundo exterior era visto por pequenas fendas de visibilidade limitada. O tanque parava com frequência enquanto o comandante se reorientava. O restante da tripulação operava as armas do tanque, como o canhão de 57 mm e 6 metralhadoras. O interior do veículo era infernal, muito quente, apertado e cheio de vapores de gasolina. A tripulação costumava sair do tanque fora de combate para evitar o desconforto. O veículo era acessado por várias escotilhas retangulares na lateral do tanque. O principal armamento da variante masculina A7V era um canhão de 57 mm na proa. Uma carga típica de munição consistia em cerca de 180 projéteis divididos entre munição de alto explosivo em cartucho e munição padrão. 6 metralhadoras, Maxim metralhadora 0,87,92 por 57 mm ficavam no exterior do casco, 2 de cada lado e 2 na traseira. Cada tanque levava cerca de 50 a 60 fitas de 250 projéteis de metralhadora, que era o armamento padrão. Pode ser ajustado conforme as circunstâncias. Por exemplo, um tanque foi adaptado para a versão feminina, equipado apenas com metralhadoras, trocando o canhão de 57 mm por 2 metralhadoras Maxim. Cada arma era fixa, pois engenheiros alemães ainda não pensavam em torres giratórias. Assim, cada peça tinha arco de tiro restrito, especialmente o canhão de campanha na proa. Para posicionar essa arma, todo o tanque precisava ser movido, o que era um processo lento e complicado. Blindagem. A blindagem do A7V tinha 30 mm na frente, 20 mm nas laterais e pouco mais de 10 mm no topo e na parte inferior, vulnerável a granadas de fragmentação. O metal era só aço comum, frágil. Mesmo que um disparo inimigo fosse desviado, a tripulação dentro seria atingida por fragmentos de metal, nomes e desenhos artísticos. Cada A7V recebia um nome único dado pela nova tripulação. Alguns recebiam nomes femininos como Gretchen ou Lotte, outros homenagens a heróis mitológicos como Wotan, Hércules e Siegfried. O único A7V sobrevivente é o 506 chamado Mefisto, abreviação de Mefistófeles, demônio do folclore germânico ligado a Fausto, nome também do tanque 503. Antes da batalha, as tripulações pintavam arte nos veículos. O Mefisto exibia um demônio vermelho segurando um losango branco que lembrava um tanque britânico de lado. Muitos tanques exibiam caveiras com ossos cruzados na proa, mas essas eram cobertas por uma cruz preta e branca Pate, ou cruz alemã. Após sua captura, o Mefisto seria repintado com um leão britânico coroado, com sua pata sobre um motor A7V. O A7V tinha 2 motores a gasolina Daimler-Benz de 4 cilindros no centro do veículo.
Dois motores foram usados para alcançar 200 cavalos, pois não havia um motor único grande o bastante para o espaço limitado do tanque. Esses motores impulsionavam o tanque a cerca de 15 km por hora em estradas, embora essa velocidade fosse reduzida para cerca de 5 km por hora em terrenos irregulares. Como outros de sua época, o A7V usava esteiras de lagarta para maior tração. Uma vantagem que o tanque tinha sobre os projetos da Entente era o revestimento blindado do veículo, que cobria as esteiras, reduzindo sua vulnerabilidade ao fogo inimigo. Tanque de combustível. O tanque tinha uma capacidade de 500 litros ou 132 galões devido ao rápido consumo de combustível do motor. Isso limitava o alcance do A7V a 60 km ou 373 milhas em estradas. Dimensões. O A7V media 7,34 metros de comprimento, ou 24 pés 3,1 metros ou 10 pés de largura, e 3,3 metros ou pouco menos de 11 pés de altura. Pesavam de 30 a 33 toneladas. A variação ocorria devido ao processo manual de fabricação, sem padronização, causando pequenas diferenças entre os tanques. O design quadradão lembrava um vagão blindado de trem, embora fosse capaz de se mover. Com seu próprio motor, chassi e suspensão, o A7V foi projetado com base no chassi do trator Holt, incluindo uma suspensão de molas verticais. Devido ao peso imenso do veículo, o tanque tinha uma distância do solo muito baixa, limitando suas operações a estradas e terrenos planos e nivelados, mesmo com a suspensão. A viagem era turbulenta e cordas eram penduradas no teto do tanque para os homens se segurarem e se equilibrarem em terrenos difíceis. A CTV em ação. O A7V teve participação limitada na guerra. Sua primeira operação foi em março de 1918, quando tanques foram usados na ofensiva da primavera em Saint-Quentin. 2 dos veículos quebraram antes do início do combate, mas os A7V restantes conseguiram ajudar a repelir um contra-ataque britânico. Em 24 de abril de 1918, 3 A7 Pincus apoiaram um ataque de infantaria na segunda batalha de Villars-et-Bretagneux. Eles encontraram 3 tanques britânicos Mark IV, 2 femininos com metralhadoras e um masculino com 2 canhões de 6 libras. Na luta, as metralhadoras do tanque britânico feminino foram ineficazes contra o A7V, levando-os a recuar. O tanque masculino permaneceu e acertou vários tiros em um A7V, desativando-o. O veículo e sua tripulação foram forçados a abandoná-lo. Esse foi o resultado final do primeiro duelo de tanques da história. Foi durante essa ação que o Mephisto ficou preso em uma cratera de explosão, sem conseguir sair. A tripulação deixou o tanque depois recuperado pelos britânicos. Eventualmente, ele seria transportado para a Austrália, onde permanece até hoje, como um troféu e peça de museu após seu desempenho ruim em Viviers-Bretagne. O alto comando alemão retirou a A7V do serviço e cancelou pedidos de mais 100 veículos. Os veículos sobreviventes foram pouco usados no restante da guerra, pois a maioria das forças blindadas da Alemanha era de tanques britânicos e franceses capturados. Após a guerra, a maioria dos tanques restantes seria sucateada. Apesar do sucesso limitado do A7V, ele não seria o último tanque no arsenal da Alemanha. Depois, os projetos de tanques alemães usaram lições da Grande Guerra, resultando em alguns dos tanques mais famosos e eficazes já feitos. A vida dentro de um tanque, o Mark 5918. A chegada do tanque na Primeira Guerra Mundial, eu anunciei um novo tipo de guerra que ajudou a romper o amargo e sangrento impasse da guerra de trincheiras que assolou a frente ocidental por anos. E foram os britânicos que abriram caminho na introdução, desenvolvimento e uso dessas temíveis máquinas de combate blindadas. Elas surgiram pela primeira vez na Batalha do Somme, em setembro de 1916, causando choque e incredulidade nos soldados alemães. Esses tanques de batalha principais britânicos eram uma série de pesados chamados navios terrestres, todos com um layout muito semelhante, com mais de 2.000 deles sendo construídos. Antes do fim da guerra, em novembro de 1918, existiam 5 modelos principais, com o Mark V sendo o definitivo do período. Este foi introduzido em julho de 1918 e foi projetado pelo Major William George Wilson, um engenheiro do Serviço Aéreo Naval Real Britânico, e produzido na fábrica Metropolitan Carriage and Wagon em Saltley, em Oldbury, no oeste de Midlands, na Inglaterra. O tanque Mark V não era um projeto novo, mas sim uma versão atualizada do Mark V. Foram construídos 400 Mark V em 2 versões. A masculina, com canhão de 6 libras, e a feminina, equipada apenas com metralhadoras.
Foram produzidas 200 de cada ano. O compartimento da tripulação, como em todos os outros tanques da série, era incrivelmente quente por dentro, apertado e barulhento, com muito pouca ventilação. A equipe de 8 pessoas precisava gritar, fazer gestos e escrever bilhetes para se comunicar. Para piorar, o Mark V tinha uma falha séria de projeto, que era o novo layout do motor, o que significava que havia uma ameaça constante de envenenamento por monóxido de carbono em todo o tanque devido aos gases de escape mal ventilados, e não era incomum que membros da tripulação desmaiassem dentro do tanque na cabine do motorista. O diferencial revolucionário desse modelo era ser controlado por um único motorista, com câmbio de 4 marchas à frente e uma à ré. Isso diferia dos modelos anteriores, que exigiam 4 operadores, 2 para cada esteira do tanque. Essa configuração desajeitada causava confusão ao dirigir o tanque, gerando erros e acidentes. O motorista do Mark V tinha só uma pequena abertura para enxergar. Então, se o tanque não estivesse operando em condições de batalha, o comandante do tanque frequentemente saía e caminhava na frente do veículo, sinalizando ao motorista para onde ir e apontando quaisquer perigos em potencial. Sentado ao lado do motorista estava um artilheiro que operava a metralhadora dianteira. Banheiros e chuveiros ou a falta deles. Apesar de o tanque ter 8 metros ou 26 pés de comprimento, simplesmente não havia espaço para instalar qualquer tipo de banheiro ou instalações de lavagem a bordo. Além disso, o tanque já estava sobrecarregado com equipamentos e munição. Apesar das missões durarem dias, a tripulação recebia apenas trapos e baldes para higiene e outras necessidades. Para esvaziar um balde, um tripulante precisava abrir a escotilha e descartar o conteúdo. Durante o combate, esses baldes cheios de resíduos ficavam horas dentro, intensificando o fedor de suor e fumaça. No interior mal ventilado e quente, o serviço de jantar. Muitas vezes, alimentos como bacon e ovos podiam ser preparados a bordo, embrulhados em papel alumínio e colocados sobre os motores quentes para cozinhar lentamente. Mas a capacidade de preparar a indispensável xícara de chá em um tanque britânico só surgiu 30 anos depois, com a introdução do recipiente de fervura no tanque britânico Centurion. A tripulação precisava ferver a água fora do tanque, usando queimadores improvisados a gasolina. O motor. O 29 toneladas usava um grande motor, Ricardo a gasolina, 6 cilindros em linha e 19 litros. O motor gerava 150 cavalos, equivalente a uma Harley Davidson moderna. Isso dava ao Mark V uma velocidade máxima de 8 km por hora, aproximadamente a mesma velocidade de uma pessoa andando rapidamente. Tanque de combustível. Embora comportasse 93 galões, 420 litros, o tanque tinha autonomia de só 72 km. E embora o tanque de combustível fosse blindado, ele podia ser facilmente perfurado por tiros de metralhadoras pesadas inimigas. Como o tanque era movido a gasolina, ele podia explodir ao ser atingido, incendiando o veículo e inutilizando-o completamente. Tantas tripulações foram incineradas assim que equipes de resgate treinadas precisaram ser criadas para retirar seus corpos dos destroços. A manivela de partida. Os tanques precisavam ser ligados manualmente por dentro, usando uma grande manivela que era girada com as 2 mãos para fazer o motor funcionar. O sistema de semáforo. O semáforo permitia comunicação entre tanques usando sinalização primitiva com alavancas e discos no topo. Mas isso dependia muito de boa visibilidade, portanto, condições climáticas adversas como chuva ou neblina matinal tornavam o sistema praticamente inútil. A fumaça no campo de batalha também era um problema. Os tanques levavam cestos de vime com pombos-correio, que transportavam mensagens presas às pernas e eram soltos fora do tanque para voar de volta à base. O exterior blindado. A blindagem do Mark V tinha placas de aço de 16 mm, ou 0,63 polegadas na parte frontal, com 12 mm, ou 0,47 polegadas nas laterais, além de 8 mm, ou 0,31 polegadas tanto na traseira quanto no teto. Isso significava que ele era totalmente imune a todos os tipos de disparos de armas leves, e também podia resistir a tiros de metralhadoras pesadas e explosões de granadas em todas as partes, exceto na traseira e no teto do tanque. A placa de aço era de grau industrial comum e por isso bem frágil. Se perfurada, tendia a estilhaçar. Se isso ocorresse, pequenos fragmentos de metal incandescentes voariam pelo compartimento da tripulação, causando efeitos devastadores. A tripulação usava máscaras de cota de malha para proteger os olhos, semelhantes às medievais, e mantinha máscaras de gás próximas ao armamento.
A variante masculina possuía um canhão de 6 libras em cada esponsão frontal e mais 4 metralhadoras calibre 0.300 e 3 distribuídas pelo tanque. Uma metralhadora ficava em cada lado dos sponsons, outra voltada para trás na parte traseira do tanque e uma quarta na cabine do motorista voltada para frente. A versão feminina era igual, só que os canhões de 6 libras foram trocados por metralhadoras. Os canhões de 6 libras, versão curta de canhão naval britânico, não atolavam na lama ao passar por trincheiras ou crateras. As metralhadoras eram as Hotkeys M1909 que podiam disparar até 10 tiros por segundo em rajadas curtas. A desvantagem era que o cheiro do propelente de cordite das munições, apesar de sem fumaça, irritava olhos e pulmões dos artilheiros. Dentro do interior apertado e mal ventilado do tanque, munição. Os 207 projéteis do canhão de 6 libras eram armazenados no centro, enquanto as munições das metralhadoras ficavam distribuídas pelo tanque. Próximo às aberturas das armas para acesso rápido e fácil, os sponsons laterais. Como as torres para tanques não estavam totalmente desenvolvidas, usavam-se sponsons. No início, havia um localizado em cada lado do tanque Mark V, cada um abrigava 2 armas. Uma ficava à frente do sponson, com arco de tiro limitado, podendo disparar apenas contra alvos à frente do tanque. A outra ficava na lateral do sponson e só podia atirar em alvos ao lado do tanque. Dependendo da variante, o canhão voltado para a frente seria um canhão de 6 libras na versão masculina ou uma metralhadora na feminina. A arma lateral nas duas variantes era sempre uma metralhadora. Após a guerra, essas montagens desajeitadas foram abandonadas quando projetistas criaram designs mais eficazes com torres. Mas uma exceção notável foi o tanque provisório dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial, o M3 Lee Grant Posto de Observação. Uma cabine blindada no teto do tanque era usada para observação em 360 graus por meio de uma série de fendas de observação. Havia ainda uma abertura em cada lado, permitindo ao comandante usar seu revólver de 6 tiros se preciso. Esses tanques tiveram sucesso razoável, mas após a guerra foram gradualmente substituídos por modelos com torres de canhão e tripulações menores, e suspensão dedicada e adequada. Assim como o Vickers Medium Mark II equipado com rádios, alguns Mark VS foram usados na Guerra Civil Russa encerrada em 1920. O uso mais recente foi em agosto de 1941, quando o Exército Vermelho empregou 4 como fortificações entrincheiradas na defesa de Tallinn contra invasores alemães. Os garotos Frei Bentos. A vida dentro de uma seção transversal de um tanque Mark IV da Primeira Guerra Mundial, no coração de uma das batalhas mais difíceis da Primeira Guerra Mundial. Um tanque com 9 homens sobreviveu 3 dias isolado entre 2 frentes de batalha, marcando a mais longa ação de tanque da guerra. Era agosto de 1917 e o agora famoso tanque Frei Bentos e sua tripulação estavam avançando pela terceira Batalha de Ypres, mais conhecida como a Batalha de Passchendaele, a 5 km por hora devagar, mas barulhento e cheio de solavancos. A equipe de 9 homens era composta pelo capitão Donald Richardson, segundo-tenente George Hill, sargento Robert Misson e 6 artilheiros, William Maury, Ernest Hayton, Frederick Arthurs, Percy Budd, James Binley e Ernest Brady. O posto de combate deles era o tanque Mark IV, apelidado por capitão Richardson de Frei Bentos, em homenagem à carne enlatada britânica. Este tanque Mark IV, lançado em maio de 1917, foi um dos mais usados na Primeira Guerra Mundial. O Mark IV foi o primeiro tanque britânico a ser produzido em massa, mudando para sempre o rumo das guerras. Com placas grossas de aço cortadas, perfuradas e temperadas para blindagem de 12 mm, os tanques Mark IV masculinos tinham como função destruir casamatas e ninhos de metralhadora. Foi exatamente isso que o Frei Bentos e sua tripulação estavam tentando fazer quando ficaram fatalmente presos em 27 de agosto de 1917. Após atirar na fazenda Somme, o tanque caiu em uma vala pouco depois das 5h45 próximo ao próximo alvo, a fazenda Gallipoli. Richardson andava ao lado do tanque para desviar o fogo inimigo, mas após ser ferido nas pernas, retornou para dentro. Bem a tempo de ficar preso, apesar de estar atolado na lama, nem tudo estava perdido para Frei Bentos. O tanque Losango tinha armamento pesado usado pela tripulação contra o exército alemão.
Graças aos 2 canhões Ordnance Quick Firing de 6 libras e 3 metralhadoras Lewis 303, sendo 2 nos sponsons e uma na frente do casco, a tripulação levava armas pessoais para se proteger enquanto tentava desatolar o Frei Bentos da lama. Devido à posição do tanque e aos alemães na trincheira à frente, as metralhadoras Lewis eram inúteis, muito apontadas para o chão para ajudar a completar a tripulação do tanque. Segundo Misson, Hill, Bud e Maury foram atingidos ao entrarem na vala pelos próprios escotilhões, feitos para que a tripulação atirasse no inimigo. Bud ficou inconsciente por 2 horas enquanto os outros tentavam resolver o novo problema. O sargento Misson e o artilheiro Brady saíram do tanque sob intenso fogo inimigo e tentaram, sem sucesso, desatolar o veículo com seu próprio equipamento. Sentindo as balas ricocheteando ao seu redor, Misson pulou de volta para dentro do tanque, mas tragicamente já era tarde demais para Brady. Ele foi baleado e caiu sob o tanque, afundando na lama, enquanto a tripulação assistia impotente, como se a situação do Frei Bentos já não fosse difícil o bastante. Os aliados também dispararam contra o tanque para evitar que os alemães o capturassem, achando que a tripulação já estava morta ou havia partido. Mas ainda estavam vivos e dispostos a lutar. Por um total de 3 dias e 2 noites, os homens do Frei Bentos suportaram o fogo inimigo e condições horríveis dentro do tanque de 28 toneladas. Pode ter sido uma maravilha da guerra moderna e uma arma eficaz, mas a vida lá dentro era tudo menos agradável. Mesmo com blindagem, estilhaços entravam nas escotilhas e feriam a tripulação com jatos de metal quente e derretido. Eles não ousavam sair, pois estavam sob fogo inimigo vindo de todas as direções, e o Frei Bentos não foi projetado para ataques prolongados de vários dias. Não tinha confortos modernos, como um banheiro ou mesmo um reservatório de água. Em vez disso, os homens eram obrigados a suportar temperaturas que podiam passar dos 30 graus Celsius ou 100 graus Fahrenheit durante o dia, e cair abaixo de 0 à noite. O único líquido disponível era a água do radiador ou água suja e lamacenta do local onde estavam presos. Sem outra opção, era isso que eles bebiam para sobreviver. As coisas ficaram críticas em certo momento. Um soldado alemão lançou uma granada no tanque, mas os britânicos rapidamente a jogaram para fora. Após mais de 12 horas com o tanque preso, por volta das 19, todos estavam feridos, menos Binley. O capitão Richardson tomou a decisão de mandar Missen voltar para a infantaria britânica e pedir que parassem de atirar. Se eles quisessem sair dessa com vida, não adiantaria serem atingidos por fogo amigo justamente quando escapassem dos alemães do outro lado, é claro. Os alemães não receberam o recado e continuaram atirando no tanque pelos 3 dias seguintes, durante os dias 22, 23 e 24 de agosto de 1917. Acima de tudo, a tripulação do Frei Bentos estava determinada a cumprir seu dever e não deixar o tanque cair nas mãos do inimigo. A perda de qualquer tanque seria um grande golpe para a ofensiva alemã. Mesmo com o fim da guerra próximo, os alemães não tinham tanques nem focaram nesse tipo de combate contra os aliados. Em vez disso, eles focaram na defesa ou em reaproveitar aqueles que capturavam, por isso era fundamental que Frei Bentos não caísse nas mãos deles. A vida no Mark IV não era agradável. Além dos ferimentos, estilhaços, calor e água lamacenta, o tanque apertado era um péssimo lugar até nas melhores condições. Só havia um assento ao lado do motor e da transmissão de 70 galões. Isso significava que enquanto estavam no tanque, além de tudo, a tripulação era atacada por uma nuvem de gás, monóxido de carbono, óleo, fumaça e cordite dos projéteis, que eles inalavam toda vez que respiravam, levando a náuseas e efeitos colaterais a longo prazo. O espaço era apertado e íntimo de forma desconfortável, com o barulho da transmissão tão alto que a tripulação frequentemente precisava gritar para se comunicar. Enfrentar o lado de fora parecia menos horrível em alguns aspectos, pois o ar era um pouco mais fresco. A luta com os exaustos garotos do Frei Bentos continuou até o dia 24, quando o capitão Richardson decidiu que já era o bastante. Após mais de 60 horas de ataque constante, eles recuariam para as linhas britânicas ao amanhecer, levando armas, mapas e as metralhadoras Lewis. Além disso, a tripulação deixou o tanque às 21h de 24 de agosto, sendo forçada a rastejar de barriga pelo lamaçal. Os membros restantes do Frei Bentos, incluindo Sans Brady, seguiram lentamente para as linhas britânicas. Após longa jornada e cerco recorde no tanque, a tripulação sobrevivente chegou. Eles encontraram o 9º Batalhão, o Black Watch, que acolheu e cuidou dos homens exaustos e feridos. A batalha pelo Frei Bentos havia terminado e, felizmente, os alemães nunca conseguiram capturar o tanque para si.
Todos os homens que passaram 3 dias no Frei Bentos foram reconhecidos por sua calma e estoicismo sob intenso fogo inimigo. O Capitão Richardson e o segundo Tenente Hill ganharam a Cruz Militar, enquanto Missy e Maury receberam a Medalha de Conduta Distinta. Os outros membros, Hayton, Arthur, Bud e Binley, receberam a Medalha Militar. Bud infelizmente faleceu antes do fim da guerra. Um ano depois, aos 22 anos, o Capitão Richardson comandou outro tanque chamado Frei Bentos II. Sem igualar o legado do predecessor, o Frei Bentos II foi capturado e apresentado ao Imperador Guilherme II. Ao fim da guerra, os garotos Frei Bentos foram reconhecidos como a tripulação de tanque mais condecorada, participando da ação de tanque mais longa da Primeira Guerra Mundial. Corte transversal do tanque Fiat 2000. Pode-se dizer que o desenvolvimento tecnológico mais significativo da Primeira Guerra Mundial foi a criação do tanque, e a maneira como eles avançaram inexoravelmente pela terra de ninguém, mudando para sempre a natureza da guerra. Os tanques projetados por britânicos, franceses e alemães são os mais conhecidos e base dos blindados modernos. Mas algumas outras nações, que muitas vezes são esquecidas, também contribuíram para o desenvolvimento dos tanques. Para tentar obter uma vantagem no campo de batalha, a Itália decidiu desenvolver seu próprio tanque, resultando no Fiat 2000 uma parte inovadora, embora esquecida da Grande Guerra. Origens: a Itália entrou na guerra em 1915 ao lado das potências aliadas, tendo como principal adversário o Império Austro-Húngaro. A maioria dos combates ocorreu nos Alpes Acidentados. Em outubro de 1915, a fabricante italiana Fiat começou a desenvolver um veículo blindado que visava oferecer vantagem militar sobre os adversários. Como o processo foi lento, o governo recorreu aos franceses, que forneceram um Schneider Char d'Assaut, e depois Renault FT-17S, que se tornaram a base da força de tanques da Itália. O projeto da Fiat só ficou pronto para testes em 1917. Comparado ao Renault de 6 toneladas ou ao Schneider de 15 toneladas, o Fiat 2000 era um gigantesco veículo de 40 toneladas. Os testes começaram em junho de 1917 com o primeiro protótipo, embora fosse um veículo incompleto. A mecânica do casco estava pronta, mas a superestrutura era apenas uma maquete de madeira, pois as peças de metal ainda não estavam finalizadas. Depois, um segundo protótipo seria feito com mudanças no design. Só 2 protótipos do Fiat 2000 foram feitos, e apesar de muito parecidos, tinham pequenas diferenças. A principal diferença está no revestimento. O protótipo 1 possui saia de metal composta por várias placas blindadas soldadas, enquanto o protótipo 2 usa uma única peça de metal. O arranjo do armamento também era diferente. As metralhadoras do número 1 ficavam na frente e atrás, e as do número 2 nos cantos da superestrutura. Dimensões: o Fiat 2000 era um dos maiores veículos produzidos na Primeira Guerra Mundial. Era mais pesado que qualquer outro tanque do conflito, até o alemão A7V Media, cerca de 7,3 metros de comprimento, 3 metros de largura e 4 metros de altura. A estrutura quadrada fazia o tanque parecer um bloco de concreto, sendo chamado por muitos na época de fortaleza móvel armada. O Fiat 2000 era fortemente armado, sendo capaz de fornecer uma quantidade tremenda de poder de fogo. O principal armamento era um obuceiro de 65 mm peça compacta feita para regiões montanhosas. O canhão ficava em uma torre em cúpula no topo do veículo, girando 360 graus com depressão de menos 10 graus e elevação de 75 graus. Isso dava ao tanque um amplo campo de tiro para proteger o veículo e sua tripulação da infantaria inimiga. Ele tinha vários visores ao redor do casco, podendo equipar até 8 metralhadoras Fiat Ravelli de 65 mm. As metralhadoras eram colocadas de formas variadas para proteger o tanque de todos os ângulos. Blindagem: a blindagem do Fiat 2000 espessa para a Primeira Guerra Mundial variava de 10 a 15 mm nas laterais e traseira e até 20 mm na frente. Mais robusta do que a maioria de seus contemporâneos, a estrutura do tanque tinha uma leve inclinação para cima, embora em um ângulo muito pequeno para ser considerada uma blindagem inclinada de verdade, o que significava que o tanque dependia da espessura e resistência das placas de blindagem para desviar o fogo inimigo da tripulação. O tanque tinha originalmente 10 tripulantes, sendo a maioria operadores de metralhadoras.
Como seria improvável precisar de todas as armas ao mesmo tempo, a tripulação provavelmente seria reduzida para cerca de 8 homens. O motorista ficava no centro, em frente ao tanque e observava por um periscópio ou, quando possível, por uma grande escotilha frontal. Embora isso colocasse o motorista e o restante da tripulação em risco e só fosse feito quando não estivessem em situação de combate, a tripulação entrava por uma escotilha no lado esquerdo do tanque e se posicionava nos compartimentos designados, que ficavam acima do motor, da transmissão e de outros mecanismos internos, separados por uma antepara. Com os compartimentos separados, os homens tinham mais espaço para se movimentar em comparação com os tanques de outras nações. Planta motriz e desempenho. O veículo era movido por um motor de aviação Fiat A12 de 6 cilindros com cerca de 250 cavalos. O motor era usado em aeronaves e por isso o tanque usava combustível de aviação devido ao grande peso do veículo. O Fiat 2000 atingia cerca de 6 km por hora em terreno plano, similar a uma caminhada rápida. Isso não era visto como prejudicial, pois na época os tanques eram considerados apoio à infantaria, não atuando de forma independente. Assim, ter velocidade maior que a de um soldado era desnecessário, vida útil. Embora inovador à sua maneira, o Fiat 2000 acabou sendo um fracasso. Ele era grande e desajeitado demais para ser útil nos estreitos passos dos Alpes, onde ocorriam os combates na Itália. A lentidão no desenvolvimento também prejudicou o processo. A ideia surgiu em 1915, mas apenas em 1917 o primeiro protótipo foi testado. Era só o casco, sem superestrutura, e o segundo veículo ficou inacabado até fevereiro de 1918. O programa foi cancelado em 4 de novembro de 1918, poucos dias antes do fim das hostilidades. O protótipo número 2 foi enviado ao rio Piave, local da última ofensiva austro-húngara na Itália durante a guerra, mas não há indícios de uso em combate, provavelmente servindo apenas para testes após o conflito. Só um protótipo do FA 2000 foi feito, apesar de terem participado de alguns combates. Em 1919, revoltas em áreas africanas sob domínio italiano fizeram a Itália enviar ao menos um tanque à Líbia. Não se sabe ao certo se ambos ou só o protótipo 2 foram enviados, pois as fontes não esclarecem. De qualquer forma, um ou ambos os tanques faziam parte de uma força enviada para retomar a cidade de Jadabug, embora exatamente como eles atuaram nessa campanha seja um mistério. Apesar disso, Muammar Gaddafi retratou o Fiat 2000 em selos, incluindo um comemorativo de uma batalha de 1913 anterior ao Fiat 2000. Ou até da própria ideia da existência de um tanque, o destino dos dois protótipos também gera debate e especulação entre historiadores. A última foto do protótipo número 1 foi tirada em 1924. O inventário de 1925 e 1926 lista só um tanque. O protótipo número 2 existiu até a década de 1930. Presume-se que o outro foi sucateado, mas isso não é certo. Até 1934, o segundo protótipo foi alterado, trocando as metralhadoras frontais por canhões de 37 mm. Ele foi usado tanto para treinamento quanto para fins de propaganda, embora seu destino final seja desconhecido. Logo após essa modificação, o último Fiat 2000 sumiu dos registros e da história, provavelmente sucateado no início da Segunda Guerra Mundial, sem deixar rastros. Sendo a primeira tentativa da Itália de projetar um tanque, ele foi inovador e trazia características de tanques modernos, como torre giratória. No fim, ele foi inadequado para o combate e superado por outros projetos de tanques. O Fiat 3000 foi o próximo tanque italiano produzido, inspirado no Renault FT francês. Quando foi criado, o design de tanques ainda era inicial, e o Fiat 2000 foi uma tentativa criativa de construir um veículo eficaz do zero. Um experimento que simbolizava as dores do surgimento de um novo tipo de guerra, que acabaria dominando os campos de batalha do mundo. Em 2017, iniciou-se a criação de uma réplica em tamanho real após um modelo de madeira 1:15 ser encontrado e adquirido pela Spa Militare, grupo italiano de restauração de veículos militares. Após financiar o projeto via crowdfunding, o grupo construiu uma réplica funcional do original, finalizada em 2020. Agora ela está no Museu Civico della Forze Armate, 1914 a 1945, em Vicenza, na Itália. Além de peça de museu, o tanque foi criado para venda e utilizado em filmes, locações e exibições. Isso ajudará a financiar a restauração e a recriação de outros tanques e veículos históricos italianos.